Bom, pessoal, então, primeiro lugar, boa noite. Então, a gente está terminando de ajustar aqui a configuração da live, do webinário. Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Eu sei que é uma data especial, até a configuração, a tela está aparecendo para você 5 de junho. Foi a data da outra previsão de organização, mas a gente já vai começar esse novo projeto, essa nova fase do Atlas Assessoria, onde a gente vai trabalhar com realmente produzindo conteúdos e de uma maneira mais voltada para nossa realidade, para nossa necessidade, que é entrar em contato com quem está interessado em garantir uma capacitação, uma qualificação da prescrição, ou o esportista, ou a pessoa que pratica esporte, quer saber mais sobre aquele esporte. No nosso caso, hoje é corrida, mas de qualquer forma a gente quer compartilhar com vocês o que o que a gente pensa, o que a gente pratica no esporte. E especificamente na corrida, hoje a nossa conversa vai ser sobre deixa eu até dar uma acertada aqui, sobre controle da intensidade. Então a intensidade ela é um dos fatores ou um dos componentes que vão dar a característica do trabalho, então vai ser direcionado e gera alguma dúvida, gera algum debate, gera realmente uma necessidade a gente partir do entendimento do que é a intensidade dentro da corrida para depois a gente pensar em controlar ou saber como utilizar a prescrição, a intensidade dentro da prescrição. Então eu vou pedir que cada um mande aí se está recebendo o áudio, o vídeo, se está de boa qualidade, se está sem alguma interferência, se está sem problema, qual é a qualidade do vídeo e do áudio aí. Se puderem me mandar, eu agradeço aí para a gente já começar a apresentação do webinário. Bom, então acredito que tá de boa qualidade. Então como que vai funcionar? Então no primeiro momento a gente vai conversar sobre vamos lá, o que vai ser o objetivo desse nosso webinário ou dessa nossa conversa. Então é um formato bem interessante que vem se apresentando como uma boa solução, onde a gente vai discutir nesse espaço que tem sobre o conteúdo, sobre o que é entendimento de carga do controle da intensidade. Então, essa vai ser parte de uma programação que a cada 2 semanas, a cada 15 dias, a gente vai fazer nas sextas-feiras, ou dependendo de algum ajuste, a gente vai fazer esse formato de conversa, que a gente vai levar um tópico, vai conversar sobre um assunto de interesse desse público que é tanto quem procura uma capacitação como quem procura saber mais sobre o seu esporte, e gerar uma discussão, gerar uma conversa, gerar uma integração entre aqueles maiores interessados, que é quem, no caso nosso, vai fazer a corrida, o ciclismo, o duatlo, o mountain bike, são os esportes da nossa assessoria. Bom, então falando no que vamos conversar hoje, a gente vai buscar responder. Então, o que vamos responder? O que é a carga de treino? Então, conhecer os componentes básicos da carga de treinamento. Como medir a intensidade? No nosso caso da corrida, os métodos e técnicas de registrar a variável da intensidade. Conversar sobre os equipamentos, recursos e prescrição e controle. Então, a gente vai ter os parâmetros para prescrever e controlar, sempre relacionado à corrida de rua. Ou melhor, a corrida, se for corrida de rua, ou ela pode estar inserida dentro do duatlo.
Antes de começar a falar da nossa equipe, como que vai funcionar? No primeiro momento, eu vou apresentar o conteúdo, depois de fechado, depois de algumas considerações, a gente abre para conversa. Se houver alguma pergunta, alguma discussão, a gente então já dá espaço bem para trocar uma ideia. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar o conteúdo de maneira rápida, que o interesse é gerar discussão, a conversa. Então, eu vou apresentar os tópicos e a partir daí a gente já tem uma referência do que conversar. Bom, a Duathlon Assessoria Esportiva, ela é uma parceria entre 3 professores, então tenho a satisfação de dividir isso com o professor Denner e o professor Hubert, e há algum tempo a gente já vem fazendo conversando e produzindo treinamento, produzindo a nossa forma de prescrever e também de orientar os alunos, os atletas de duathlon, mountain bike, corrida de rua, ciclismo, enfim, a gente fez uma integração entre os nossos alunos e nosso público da assessoria, e a gente tem a satisfação de trabalhar aqui na região noroeste como uma equipe, um time que busca fazer a diferença no projeto de cada um dos nossos alunos. Então a gente considera que a gente entende, a gente sabe disso, que mais do que treinamento, mais do que condicionamento físico, mais que uma forma de praticar esporte, o treinamento ele é um estilo de vida, então gera mais do que simplesmente um resultado. Tem um projeto e a gente tem muito orgulho de participar dessa formação, dessa preparação. E nesse contexto, então a gente junta, tem uma experiência pessoal de cada um, e isso faz a diferença. Então a gente acaba fazendo um time que busca cada vez mais levar um treinamento, uma preparação física qualificada. Então aproximar a teoria do treinamento é um das nossas maiores os vetores. Então nós temos o professor Denner Rocha, é formado em Educação Física, lógico, pela nossa Unicruz. Ele tem uma experiência muito grande como ciclista e também uma referência aqui na nossa região como um profissional realmente atuante no que é o negócio, assim, a gestão do negócio, a levar uma marca, levar um treinamento, ele mesmo apresentar, levar uma prescrição de treinamento num outro nível no que diz respeito ao treinamento personalizado, ao treinamento acompanhando as equipes. Então isso vem se mostrar como uma grande, como eu falei, referência. Eu acabo sempre, para mim, esses 2 professores são uma grande referência nessa área, tanto da prescrição do treinamento, na gestão de empreendimentos, são empreendedores, são atletas, são pessoas que realmente podem agregar e são pontos que vão fazer a diferença, como eu falei, nesse projeto. Então, ele tem um destaque grande no ciclismo e tem levado isso dentro do mountain bike, do ciclismo, que fazendo parte do duathlon, tem sido E agora, nessa nova mudança, então é isso que eu estava buscando me lembrar, nessa mudança dessa rotina nossa, enfim, de toda essa realidade, ele tem mostrado excelentes soluções no que diz respeito ao treinamento indoor de ciclismo. Então, treinamento indoor de ciclismo tem mostrado uma grande solução e a referência é o professor Denner. Nós temos o professor Hubert Messina, graduação, então, especialização em preparação física pela Universidade Castelo Branco, tem mestrado em movimento humano pela UFSM, é técnico de ciclismo, então está terminando pelo alto rendimento aqui na instituição da Espanha, técnico de triatlon nível 1, professor universitário na URI Santo Ângelo, e a empresa é a O2 Park. O professor Denner, então, tem a sua academia ativa, tem toda uma integração de frentes ali que acaba sendo multitarefa, multi-eventos, então ativa em várias frentes também é o empreendimento pessoal do professor Hubert, do professor Denner. Do Hubert é o O2 Park, também um centro ali do que diz respeito a esportes ao ar livre, a orientação, tem várias, então eu convido que visitem o que é o O2 Park e entendam o que é levar ao extremo o que é a apresentação das modalidades, a integração de várias atividades de educação física.
Então, destaque para o professor De Hubert, o Campeonato Gaúcho de Duathlon. Na categoria ele tem um histórico bastante consolidado no Rio Grande do Sul. No ranking nacional, então, 2017 ele teve uma grande expressão, visto a rotina das atividades, teve uma queda muito grande no que é o calendário nacional atual e também, enfim, principalmente em grandes eventos. E esse ranqueamento dele tem levado ele a um importante destaque no calendário, ou melhor, no ranking nacional do duathlon na faixa etária. E dentro da nossa região, e aqui também na vizinha Argentina, nos estados que fazem fronteira, ele tem expressivos resultados. Meu nome é Paulo Roberto, então sou eu que estou apresentando hoje o webinário. Eu sou graduado em Educação Física, bacharel e licenciado, e minha especialização em treinamento esportivo, e compartilho da paixão do esporte pelo duathlon. E aqui está alguma dos eventos, mas mais importante do que os resultados pessoais é entender que a gente compartilha isso na forma de levar, de aproximar, de entender, de saber o que o atleta, o que o esportista precisa e tem de necessidades na sua preparação. Bom, as nossas modalidades então da assessoria duathlon é duathlon, corrida de rua, ciclismo, mountain bike na forma individual, e eventualmente a gente consegue atender também grupos. Isso é só entrar em contato através do nosso site, ou através do Facebook, ou através de algum canal pessoal, de maneira que a gente consegue achar uma solução dentro da sua demanda, da sua necessidade. Então as nossas modalidades, destaque para o duathlon, que tanto que levam, o que é o nosso nome de assessoria, e no Rio Grande do Sul a gente vai buscar a gente caminha para isso, para levar de maneira expressiva, a tornar referência na preparação do duathlon. Controle da intensidade na corrida. Então a gente vai passar por 3 tópicos importantes, que é o que é a carga de treinamento, como medir a intensidade, e falar da prescrição e controle. Como que vai funcionar? Então, como eu falei, eu vou apresentar o conteúdo, no final a gente vai atender ou vai conversar, dentro dos levantamentos que aparecerem, que surgirem, mas de qualquer forma é uma apresentação, uma conversa, e quem tiver uma dúvida mais aprofundada, precisar de conversar, ou levantar uma questão que a gente não consiga responder agora, a gente vai produzir alguma coisa a mais, mas aí de maneira pessoal, e depois eu disponibilizo na página da Duathlon Assessoria. Então é duathlon.com.br, e a gente explora mais. Então quem tiver alguma dúvida deixa para o final, ou se não, manda depois no privado, entre em contato conosco. Bom, o que é a carga de treinamento? A carga de treinamento tem vários autores, enfim, não há um consenso, não há uma definição fechada do que é a carga de treinamento. Então o que eu posso dizer é que eu entendo que a carga de treinamento é aquela coisa que a gente percebe no treino, sente, mas é difícil de explicar. Mas de qualquer forma, ela é responsável pelas adaptações. Então o treinamento é um estímulo que gera adaptações. E as adaptações são baseadas nas variáveis, enfim, tem um contexto bem interessante de como levar gerar um efeito. Então nada mais que a gente faz quando prescreve o treinamento é buscar direcionar as adaptações em cima do que a gente está prescrevendo. Então o estímulo, o treino programado, é buscando uma adaptação, e essa adaptação é preciso conhecer os seus efeitos. Define as direções do treinamento, e como eu vinha falando, ele, dependendo do formato, da combinação da carga, vai gerar uma direção. Representa o impacto praticante e exigência. Então aqui é um ponto bem, acho fundamental já de entrar na conversa, que a carga de treinamento, ela, lógico, vai levar o histórico do perfil, quanto tempo. Então é comum a classificação como intermediário, avançado, iniciante, alto nível, nível estadual. Tem que classificar de alguma maneira aquele corredor. Só que a exigência, ela tem que entrar em contato com a situação atual. Então
eu tenho um praticante, o nível dele, de acordo com a avaliação, enfim, existe uma metodologia bem interessante, bem expressiva para consolidar o que é o perfil daquele meu corredor. Então, se eu vou classificar como iniciante, o que esse iniciante pode fazer, o que ele suporta, qual é o objetivo dele, o que ele tem de carga que vai ser útil para ele. E também a exigência da prova. Então, eu faço essa comparação, o que ele pode e o que ele tem que fazer. Mas também eu destaco alguns pontos que eu venho pensando, a gente vem discutindo bastante dentro da assessoria, que essa carga ela tem que atender a condição atual do atleta. Então, o que ele fez, o que ele tinha de resultado, o que ele tem de história, isso tem que ser visto como que ele está agora. Então, ele está parado, ele está vindo de uma lesão, ele não está tendo uma rotina muito... enfim, por algum motivo não está tendo uma rotina bem regular de treinamento, então ele tem que receber uma carga ou tem que receber um treinamento adequado com essa condição, para depois voltar a ser o que é o mais próximo do que ele consegue fazer. Então, esse é um ponto interessante. Então, não é porque ele fez algum dia que hoje ele vai receber. Isso tem apontado alguns exageros no treinamento. A pessoa para de treinar e volta a treinar com a mesma intensidade que vinha antes. Bom, os componentes básicos da carga, eu tenho volume, intensidade e densidade. Se procurar na literatura, a gente vai ter uma variação de apresentação desses componentes, enfim, dependendo do autor, ele tem uma estrutura, uma proposta. Esse eu vou chamar de componentes básicos da carga, porque são os que são, na minha opinião, os mais, vamos dizer assim, mais fáceis de entender. Não são os únicos, não são a única maneira de apresentar, mas com esse entendimento, é um entendimento básico que vai ajudar e muito. E como está aqui referenciado, é professor Bompa, então foi adaptado que volume é o aspecto da quantidade, então o aspecto quantitativo da carga. Então eu tenho, como que eu posso medir, como que eu posso ter de referência? A duração em minutos, horas, enfim, o tempo que eu vou fazer, distância, quilômetros, metros, aí vai ser de acordo com a medida, mas referentes à duração e à distância, número de repetições, ou volume da carga mais integral, um conceito mais a quantidade de treinamento que ele está fazendo. Então esse é o aspecto quantitativo da carga. Intensidade é a carga. Então se eu vou fazer um trabalho de peso, um trabalho de força, um trabalho que tem uma sobrecarga no sentido que ele vai ter alguma coisa que suportar, a carga quanto mais pesada, então a quilagem com o quilo mais pesado, então se eu vou fazer um exercício de força com 50 kg, é uma intensidade. Quando eu passar para 60 kg, eu aumentei a intensidade. Então em certos exercícios, em certas atividades, a carga vai ser uma intensidade. Essa componente da carga serve para qualquer exercício. A gente vai depois direcionar específico para corrida, mas carga também, um corredor pode fazer um trabalho que a carga vai representar a intensidade. Velocidade ou potência de saída, então nós temos a velocidade do corredor, pode ser em quilômetros por hora, então se tiver o GPS eu posso ter a velocidade, o pace em minutos por quilômetro, que é o mais comum, eu acabo preferindo isso, mas por exemplo se eu vou usar uma esteira, eu acabo usando quilômetros por hora porque é a marca que está ali. No ciclismo, a velocidade média, enfim, velocidade quilômetros por hora é a referência principal, mas na corrida a gente acaba usando bastante e acredito que seja mais importante ou mais prático usar o pace, que é em minutos por quilômetro, ou seja, quantos minutos eu levo para completar um quilômetro. A densidade é a frequência de exercícios, sessões, e é a relação entre estímulos e repouso. Então, pode ser dentro de um exercício ou dentro da semana. Então, por exemplo, se eu eu vou fazer 3 tiros ou 5 tiros de 1.000 metros, um exemplo, treinamento aleatório. Então, cada quilômetro com intervalo de 3 minutos. Então, vai ser um objetivo, vai ter um percentual lá da intensidade. Então, 5 tiros de 1 quilômetro a 85% do VO2 máximo, que vai ser uma medida de intensidade, intervalo de 3 minutos. Então, 1 quilômetro mais 3 minutos é densidade. Então, estímulo mais o tempo de repouso. Se eu quiser mudar a densidade, eu posso tornar mais difícil ou mais fácil. Eu posso aumentar o descanso e botar 1 km e 5 minutos de descanso. Ou tornar mais difícil, 1 km e 30 segundos. Eu falei difícil no sentido da percepção, mas quando eu faço isso, eu mudo totalmente o objetivo do treinamento. A carga muda completamente. Então, eu manipulando essas variáveis,
eu vou dar a direção da carga, tá? Bom, vou fazer uma referência sobre carga externa e carga interna, porque a carga externa é o que a gente vem tradicionalmente trabalhando, vem entendendo que é basicamente a tarefa, o que eu vou fazer. Então a tarefa programada, o treino programado se refere muito e basicamente é a carga externa. Então aqui é uma redação simples, uma redação básica do treinamento, onde eu tenho o que, quanto, como. Então aqui eu consigo, é bem dessa, olhando de fora eu consigo ver o que ele está fazendo. Então a externa não é só no sentido que de fora vê, mas é a tarefa que eu consigo programar. O que ele vai fazer? Corrida contínua. Quanto? 60 minutos. Então 60 minutos é o volume da carga, 60 minutos considerando a duração. Como? Leve. Então como ele vai fazer esses 60 minutos? Leve a intensidade. O que vai ser a referência da intensidade dentro dessa legenda? Eu vou usar o ritmo, baseado no pace, 70% do pace, então eu tenho um valor referente ao 100% do pace, ou seja, o pace de referência pode ser pace de prova, pace de um teste de corrida, enfim, de maneira que quando ele tiver a 70% desse ritmo, ou seja, 70% do pace, ele estaria na intensidade leve. E também eu posso usar, e essa é a ideia, usar um controle principal, então um método de controle principal e um método secundário. O secundário vai ser baseado na frequência cardíaca e corresponde à zona 2. Vai ser um percentual, uma faixa de intensidade da frequência cardíaca máxima, um percentual da frequência cardíaca máxima. Isso a gente vai ver ao longo da apresentação, mas para mostrar que eu tenho essa carga externa. Agora, o que acontece com a carga interna? Isso se o corredor ele está num ritmo, depois eu recebo o treinamento dele, então digamos que ele me passa o treino, ele é da assessoria. Ele vai mandar o treino para o professor através do aplicativo, seja como for, então eu consigo ver a medida do volume. Então eu sei que ele correu 65, ou quer dizer, 1h05, 1h20, eu sei o tempo que ele fez, eu consigo ver o ritmo que ele fez, eu consigo ver a frequência cardíaca que ele fez. Só que tem uma coisa, a frequência cardíaca, e eu vou tocar nisso, vai representar a resposta dele a esse esforço. Então a carga interna é esse impacto do que ele fez no organismo dele. Então o quanto isso foi gerou impacto. Então essa carga não tem como. O que eu faço? Eu monto a carga externa, eu programo a tarefa com base em algum referencial para estimar ou para direcionar a carga. Então eu monto uma carga leve, a resposta que eu espero é que seja leve. Então para isso tem que ter cuidado, qual é o percentual, como que eu vou ver. Então a resposta da carga interna eu espero que seja leve. Então para isso eu vejo, eu tenho várias formas, que a gente vai conversar, é o percentual, a frequência cardíaca que ele vai ter durante o treinamento. Então ele fez o treinamento, aqui essa zona é o trabalho que ele vai fazer. Então o que vai acontecer? Ele vai ter um ritmo como referência principal e secundária vai ter a frequência cardíaca. Então ele vai ter uma faixa de frequência cardíaca e uma faixa de intensidade para ele se guiar. Depois, quando ele fizer, ele vai mandar o resultado do que ele fez realmente. Então a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca, o número de batimentos durante o treino vai mostrar um registro que a gente vai interpretar a carga interna. Então, baseado no que teve de resposta, eu vou ver o pace que ele andou, aí eu posso saber se ele teve muito acima, muito abaixo do leve. A frequência cardíaca vai mostrar se ele esteve nessa zona. E mais que isso, eu posso interpretar que se ele esteve nessa faixa, a carga interna provavelmente esteve dentro da zona prevista. Se ele fez o ritmo previsto, mas a frequência cardíaca ficou muito acima, pode ser que a carga interna dele foi muito maior, o impacto foi muito maior. Aí a gente depois tem que ver o que aconteceu, a gente vai conversando sobre isso. Então a carga externa, ela traduz as tarefas que o atleta deverá cumprir, determinado pela importância da carga, volume, intensidade e duração. Então tem o que é a tarefa, o que a gente pode entender, vale para corrida, vale para qualquer tipo de exercício. Então aqui, se a gente pegar um GPS ou pegar um dispositivo que marque, vamos colocar esse GPS, que ele é bem prático e acaba sendo comum as informações dele. Então aqui eu tenho o tempo, eu tenho o pace, eu tenho a frequência cardíaca. Então a respeito da carga externa, na hora de registrar, então quando eu estou correndo, eu estou usando, eu estou controlando porque eu estou olhando. Então essas informações que tem, os parâmetros que eu mostrei aqui da carga, isso aqui, quando ele estiver fazendo, ele vai ter parâmetros de controle. Para ele vai ser um controle imediato, porque
Se tem 60 minutos para correr, eu sei se falta muito, o que falta. Então eu estou controlando o que eu estou fazendo, a velocidade, eu estou controlando se o ritmo está dentro do previsto. E a frequência cardíaca também, naquele momento que eu estou olhando, para mim é um controle imediato. Então eu sou corredor, eu estou olhando isso, para mim é um controle do treinamento. Quando o professor faz, o treinador faz, para ele é um controle naquele momento de prescrição. Ele fez as medidas para prescrever. Quando o corredor está usando e está olhando, é o controle imediato do treinamento. É aquilo que está fazendo. Se está mais, está menos, ele vai diminuindo. E aqui eu já aproveito para falar da carga interna. Então, a reação biológica dos sistemas orgânicos frente à carga externa. Então, ele recebeu, fez uma tarefa e o esforço que ele vai fazer vai representar. Aí que tá, vai representar a carga interna. Então, a carga interna a gente vai interpretar o registro que ele tiver da frequência cardíaca. Existem outras maneiras que a gente vai tendo recursos maiores, percentual do lactato, então limiar do lactato, mas isso vamos dizer assim, para poucos treinadores, poucas instituições que têm acesso ao teste do lactato. Futebol tem, basta ver, eu não gosto de falar de corrida e fazer comparação com futebol, mas em termos de recursos, enfim, de recursos para ter, basta ver que volta e meia tem jogadores que deixam de jogar porque apresentaram estresse, desgaste, baseado nesse teste, entre eles o teste do limiar. Fulano e tal apresentou estresse metabólico, sei lá, baseado nesse teste. Mas tanto quem é treinador de atleta amador quanto o próprio treinador, atleta amador, corredor, enfim, esportista amador, quanto muito nós vamos ter acesso ao GPS, ou aplicativo, ou plataforma para interpretar as informações. Então a gente tem que entender que a frequência cardíaca é o principal, vamos chamar de principal registro que a gente pode ter para estimar a carga interna. Estimar. Também acompanhado disso, a gente tem a percepção subjetiva do esforço. Então, se a pessoa fez o trabalho, e diz, como é que foi o trabalho? Foi muito difícil, foi muito duro, então fizeram uma escala, mas o treinamento, lembrando que era leve. Então, o registro da frequência cardíaca e a percepção do esforço é uma maneira interessante de estimar ou de buscar entender o que foi, comparar. Na verdade, isso é comparar a carga programada com a carga realizada, o treino realizado. Bom, como medir a intensidade? Então, a corrida é um exercício cíclico, se repete, e a medida da carga eu vou usar tanto para intensidade, volume e densidade. Por quê? Porque são os componentes básicos da carga. Então, além disso, eu não vou explorar aqui, mas a gente tem que considerar também, não só tudo que eu for fazer de exercício tem volume, intensidade e intensidade. Aí não basta só fazer isso, tem para corrida, para rendimento, enfim, para alcançar o objetivo, ele está correndo. Tem outras questões que eu preciso considerar na hora de prescrever. Ele está correndo no asfalto, está correndo no local certo, está correndo em subida, então eu preciso ter outras considerações nas condições de aplicação. Exercício está igual, ele está correndo no terreno que ele vai fazer, ele está correndo numa altimetria diferente do que estava previsto, então o professor mediu uma carga, então aquele treino leve, vamos dizer que era com pouca subida, um terreno ou pelo menos uma referência de pouca altimetria. Aí na hora de correr, o que é comum, dependendo do local, o corredor só tinha um local para correr com muita subida e descida. E o que acontece muitas vezes na prática? Ele vai manter o ritmo, lembra do ritmo de 70% do VO2? Ou melhor, do pace, 70% do pace? Então essa referência, então ele vai sair para correr. Eu tenho que correr a 70% do pace, é uma referência de tanto a tanto. 70, 65 seria uma faixa. Ele vai correr, só que ele correu num local que vai gerar um estresse muito maior, porque para manter esse ritmo, para manter essa intensidade, ele vai desgastar mais. Então uma coisa é eu correr no asfalto, nesse ritmo entre 70%, que seria um valor, dependendo do lógico de cada um, mas 70% vai ser um valor. Eu correr no asfalto com pouca altimetria, com pouca variação de altimetria, é uma coisa. Eu correr nesse mesmo pace, numa grama, ou numa terra, ou até mesmo no asfalto com bastante subida e descida, acaba mudando. Então eu mantenho o mesmo pace, mas esse valor já não é 70%. Por quê? Porque a carga interna, o impacto foi maior. Então para manter essa intensidade eu sofri muito mais. Então
quando a gente sugere dois parâmetros, principal e secundário, é justamente para que a gente siga um, mas por algum motivo o outro vai ser principal. Então peguei um local que não está favorável, o dia está muito calor, então existem várias coisas que alteram a frequência cardíaca. Entre outras coisas, o corpo ele sofre o estresse externo, ele sofre os estímulos. Então ele está fazendo exercício, a pessoa não dormiu, a pessoa não comeu direito, ou teve algum tipo de influência, isso vai refletir, entre outras coisas, vai refletir na frequência cardíaca. Então, para manter aquela intensidade medida pelo pace, meu organismo está sofrendo mais do que precisa. Então, eu deixo de seguir o pace e sigo aquela referência da frequência cardíaca, que é o meu parâmetro secundário. Ou, se para o meu pace eu estou sofrendo muito mais, então eu sinto pela percepção. Então eu começo, respira um pouco mais, sente que não está sofrendo tanto e esqueça o pace. Então percebam que eu tenho maneiras de interpretar, tanto eu estou falando agora de eu corredor, então vamos todo mundo se visualizar como corredor. Então se eu tenho um trabalho baseado no ritmo, eu posso trocar pela frequência cardíaca ou pelo pace de acordo com a minha demanda ali na hora. Então no volume eu tenho distância, duração, número de repetições, densidade tem as suas. Agora a gente vai falar então parâmetros. Então aqui o que eu vou medir, o que eu tenho de informação, o que eu tenho de medida. Então eu tenho pace, ritmo que vai ser forte, leve, dependendo da prescrição, velocidade em km por hora, enfim, outra medida de velocidade, frequência cardíaca, número de batimentos, percepção subjetiva do esforço. Então eu posso basear essa percepção numa escala, leve, muito leve, moderado. Então a questão é usar um protocolo, um método, enfim, uma técnica onde eu relaciono esforço com uma tabela. E a pessoa faz o esforço e relaciona em número, em percepção, enfim, ali atribui um valor ou uma expressão. Então isso é o que eu vou medir. Então eu vou fazer o tipo de exercício, vou ter a medida da carga, vou comparar com a escala e aí eu vou determinar, eu vou classificar em baixa, média, alta. Aí tem outras classificações. Esse aqui eu usei como critério magnitude da carga. Então, baseado na referência, eu vou ter baixa, média, alta. Então, eu registro e comparo. Agora, eu vou comparar com o quê? Então, parâmetros para a prescrição da carga, eu tenho alguns exemplos. Deixa eu só dar uma destravada aqui, que deu uma... o percentual da frequência cardíaca máxima. Então, eu registro a pessoa me manda o batimento cardíaco e eu pego esse valor e faço uma relação. Eu vou através de equação, através de teste, ou através de teste específico, exame, você determina qual é a frequência cardíaca máxima ou estima a frequência cardíaca máxima dessa pessoa e eu vou comparar o valor que deu no treino com o 100%. Se 100% é tanto, esse valor vai ser equivalente a tanto. Aí eu vejo se está entre o parâmetro que eu prescrevi. Velocidade aeróbia máxima, então o ritmo... Eu vou fazer um teste de corrida, vou determinar ou vou estimar o pace de acordo com o tempo que a pessoa fez o teste. Então, a velocidade é associada a esse teste sobre o VO2 máximo, que é a potência aeróbia. Eu vou relacionar o tempo e a distância e eu vou ter o ritmo. Então, a velocidade associada ao VO2 máximo. Então, mesma coisa, eu pego o valor que deu do pace e comparo com o percentual dessa velocidade aeróbia máxima. Escala de percepção subjetiva do esforço. Teste de conversa, talk test, é um teste, é uma técnica onde relaciona a capacidade ou a habilidade de falar naquele momento. Então, se o exercício, eu estou fazendo exercício e consigo conversar com certa tranquilidade, o exercício estaria leve. Se aumentando a intensidade, naturalmente aumenta a frequência respiratória, vai chegar um ponto que eu consigo, fácil o exercício, tranquilo de respirar. Aumento mais a intensidade, pouco difícil de manter o exercício, difícil de respirar. Então, conforme vai mudando a capacidade, então eu deixo de falar frases conversadas ou tranquilas, depois eu consigo falar uma, duas frases, de acordo com aumentando a intensidade, vai chegar um momento que, quando passar do moderado para o forte, então leve eu faço o exercício, converso tranquilo. Moderado, faço o exercício já com uma certa dificuldade e eu converso, mas eu já, uma, duas frases no máximo, eu não consigo, eu tenho que ter uma pausa maior. Por quê? Porque a respiração teve uma frequência maior, precisou mais se ajustar para suportar esse exercício. Até passar do moderado para o forte, onde eu consigo, confortavelmente difícil
manter o exercício e eu não consigo conversar muito tranquilo. Eu falo uma palavra, duas e deu. Mas vejam que eu não estou no máximo, eu não estou perdendo a técnica. Está difícil, mas claro que por um curto período eu vou conseguir manter o exercício com qualidade, mas já sem conversar. Por quê? Eu vou aumentando, relacionando com a conversa, até chegar o momento que, como se fosse um sprint, é muito difícil e impossível de conversar. Seria essa uma relação prática. E percentual da velocidade de prova, então eu tenho uma prova, 10 mil, 5 mil, eu vou ter um ritmo, então eu divido o tempo que eu fiz pela distância, eu tenho ali, faço o cálculo, eu tenho uma velocidade. Então a velocidade de prova é 4 minutos e 30 por quilômetro. Então se eu fizer isso, é 100% da prova, da velocidade de prova. De acordo com o teste ou com o treinamento, o valor que der, eu faço essa relação. Bom, então os parâmetros de prescrição da carga é medir. Então eu vou ter informação, comparar com a tabela e classificar. Eu vou ter magnitude da carga, se eu usar como referência, como critério magnitude, eu vou ter carga baixa, média, alta, excessiva. E objetivo de preparação, se aquilo que ele fez naquelas condições, então tem dois critérios, magnitude e objetivo. Vai ser básica, específica, competitiva, enfim, eu vou relacionar ou com realmente a expressão da carga ou direto com o objetivo de preparação. Porque eu posso ter uma magnitude da carga que relacionado vai ser baixa, média, mas quando eu associo com o objetivo específico daquela prova, eu posso ter um treinamento que foi básico para essa corrida, para essa pessoa. O mesmo treino pode ser específica, competitiva para outra, então é relacionado com os objetivos de preparação. Então medir é aquilo que a gente vai medir, comparar, pegar esse registro, comparar com a informação e classificar. A relação entre os métodos, então aqui a gente vai vai falar sobre a frequência cardíaca, então o método é percentual da frequência cardíaca máxima, onde eu posso usar 5 zonas, tem outras formas, mas 5 zonas, onde eu parto de 50% a 60% para a zona 1. Então aqui tem a descrição: esforço, ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada, benefícios. Então essa tabela é bem interessante, é do site da Garmin, aqui está o link, onde eu tenho a descrição do esforço e os benefícios. Então qual que é uma ideia interessante? O que eu preciso? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que eu preciso para o treinamento? Eu preciso desenvolver ou trabalhar o cardiovascular básico. Então eu pego o que eu preciso e depois eu vejo a faixa. E não ao contrário, eu dou um treinamento e depois a gente vai ver o que deu. Então é uma perspectiva que faz diferença. Então aqui tem as faixas e o respectivo esforço, sentido. Aqui é interessante trabalhar, a gente comparar isso aí. A 70%, 80% na zona 3 seria um ritmo moderado, maior dificuldade em falar. Então perceba que mesmo a Garmin, que é uma referência mundial de instrumentos, equipamentos de medição, enfim, ele também associa ou tem possibilidades de associar a percepção do esforço. Então por que isso aí? Os relógios, os registros, os aplicativos, na nossa opinião, eles são instrumentos, são ferramentas para qualificar, mas eles não vão engessar o corredor e o treinador. Então, eu tenho que interpretar as informações com alguma. Então, eu vou medir, comparar e classificar sempre usando uma referência. Então, esse esforço aqui é interessante. Então, eu tenho 5 zonas. Então, método, prescrição baseado no percentual simples. Eu posso usar a 5 zonas também. Aqui eu tenho uma relação da frequência cardíaca e o VO2 máximo. Quem trabalha, ou quem está mais acostumado a ter contato com esportes de resistência, enfim, o VO2 máximo é um parâmetro fisiológico por muito tempo tido como principal valor, referência no condicionamento, mas vários autores, e eu pessoalmente concordo bastante, é que o VO2 máximo por si só, ele não é ele vai mostrar a potência, enfim, a capacidade aeróbia, a potência aeróbia, melhor dizendo, mas para fins de rendimento, quando se fala em resultado desportivo, ele não é uma determinante. É óbvio que atletas de alto nível sempre têm um VO2 expressivo, mas nem todo mundo que tem um VO2 expressivo vai ser um atleta de alto nível, porque outros fatores interferem no rendimento. Então, não é determinante, não é que quem tem VO2 muito alto vai ter um baita rendimento, não. O limiar do lactato, então um percentual de tolerância ao lactato, ou de trabalho estável, vem sendo ganhando bastante espaço no que diz respeito ao que é vamos dizer assim, uma referência para rendimento. Então, um preditor de rendimento, de desempenho esportivo é mais relacionado com o limiar.
Essa tabela então relaciona como a gente acaba prescrevendo na literatura, encontrando referências do VO2, o que essa tabela mostra, segundo os autores aqui, é uma relação entre o VO2 e a frequência cardíaca máxima. Então, é linear, ou seja, cresce uma, cresce a outra, até o 100%, mas ela não é 1 por 1. Então, veja que 90%, quando eu falo em 90% da frequência cardíaca, eu estaria 83% do VO2 máximo. Então, qual que é a ideia? Se eu na literatura eu quiser prescrever, ou controlar, enfim, prescrever pelo VO2 máximo, eu vou usar uma faixa que eu posso aplicar na prática. Então, se eu quero trabalhar entre 50% e 70%, 60% e 70%, eu transformo isso em frequência cardíaca. Então, é uma relação bem interessante. Aqui também tem a frequência cardíaca de reserva, que é um método que considera os valores da frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca máxima, o percentual simples, considera a idade e faz um cálculo de acordo com a equação que eu encontrar. E essa equação vai ter que ser de acordo com a modalidade, então uma equação para a corrida e para o gênero. E tem outras determinantes para escolher, mas baseado numa equação. A frequência cardíaca ela acaba individualizando mais o trabalho, porque além de considerar a idade, eu considero a frequência cardíaca de repouso de uma pessoa. Então eu posso ter duas pessoas de 40 anos, cada uma com uma frequência diferente, isso vai influenciar. Então eu vou tratar mais individualizado. Então o que essa tabela é interessante, porque eu tenho uma intensidade leve. O que seria leve? Comparado com a frequência cardíaca de repouso, eu tenho uma faixa, eu tenho um percentual referente à frequência cardíaca máxima e no VO2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 referências e eu faço a relação entre elas. Então eu tenho uma, eu posso jogar e transformar ou fazer uma conversão para outra. Então essa aqui é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, Medicina Esportiva, e acaba sendo um guia bem interessante do ano de 2011. E depois então eu registrei, o que eu vou registrar? Velocidade, batimentos, percepção, enfim. Vou comparar com uma tabela que eu escolher de acordo com a técnica e depois eu vou classificar carga insuficiente, recuperação, desenvolvimento, manutenção e excessiva. Ou seja, qual é o objetivo desse meu treinamento? Melhorar. Então, para melhorar, eu tenho uma faixa a ser trabalhada. No que diz respeito à intensidade, a gente conversou mais, mas é um componente, é uma situação mais ampla. Mas eu colocando a intensidade, então se eu quero trabalhar a intensidade para desenvolver, eu vou ter que achar uma faixa. Se eu quero um treino para recuperar, eu vou fazer um trabalho numa faixa menor. Se eu quero manutenção, basicamente seria um trabalho que ele já tolera. Então, quando eu falo em desenvolver, é um estímulo forte, ou seja, provoca uma adaptação, mas tem que ter uma certa dimensão. Então, resumindo, o que eu vou classificar? Eu vou comparar aquele valor e vou ver em qual faixa de intensidade, falando especificamente da intensidade, eu vou trabalhar. Se eu trabalhar muito baixo, vai ser insuficiente. Se eu trabalhar baixo, mas um pouquinho mais, que ele está bem acostumado, mas que já faz ele mexer um pouco, é recuperação. Se eu quiser manutenção, é dentro do que ele já está acostumado, em questão de intensidade. E se eu trabalhar dentro daquele objetivo, mas com uma carga forte, eu vou fazer um desenvolvimento, vou melhorar. Então, o que vai garantir o sucesso é a combinação disso. A carga excessiva é quando eu tenho um estímulo tão grande, que o organismo não consegue se equilibrar, ele não consegue administrar, ele não consegue ter um equilíbrio tanto no exercício e a recuperação vai ser muito mais desgastante. Então, isso a gente tem que evitar. Eventualmente, num exercício vai acontecer. Vamos ver o que deu aqui. Bom, e o parâmetro, deixa eu ver aqui. O parâmetro, então, vai ser a frequência cardíaca máxima, o percentual da frequência cardíaca máxima, ou a velocidade aeróbia máxima. Então, são os testes, a estratégia que eu posso fazer. Então, eu vou medir, vou fazer um teste, vou avaliar. Então, eu vou prescrever a carga externa, vou aplicar a carga externa. Essa pessoa vai controlar por esses mesmos parâmetros e vai me mandar o registro. Eu vou comparar o treino programado com o realizado e eu vou ter uma informação sobre esses parâmetros aqui. Então, eu prescrevi com isso aí, eu tenho que controlar com as mesmas informações ou não fugir muito. E eu vou usar aquelas mesmas para prescrição, essas mesmas para prescrição no controle da carga. E para mostrar aqui uma interessante, de acordo com a potência, a capacidade, eu vou ter um alcance. Então, quanto maior a potência, menor a capacidade. Então, se eu atingir aqui, vamos identificar esse painel. Esse aqui é o plano bioenergético, é uma combinação de indicadores de esforço, onde eu tenho aqui a referência em vermelho, a potência aeróbia máxima, o VO2 máximo, e é 100%. A frequência cardíaca, ela acompanha, para fins de prescrição, até o 100% do VO2 máximo. Então, 100% da frequência cardíaca
chega a 100% do VO2 máximo, a partir daí perde referência para fins de prescrição. Ficou claro? Então, se eu quero prescrever um treinamento baseado na frequência cardíaca, eu nunca posso prescrever 102%, 105%, 120% da frequência cardíaca máxima. Isso não é para prescrever. Eu posso pegar esse valor que alcançou. A pessoa vai chegar a mais que isso, dependendo do esforço. Mas eu vou controlar, ou seja, eu vou pegar esse valor que ele fez o treino, vou olhar e vou dizer, isso equivale a 100 e poucos por cento da frequência cardíaca, mas para fins de controle. Então, eu registro a frequência cardíaca, mas eu não vou prescrever acima de 100%. Então, aqui é para registrar que eu posso comparar muito forte, vou usar um parâmetro. Então, aqui tem a escala correspondente entre os indicadores. Então, aqui eu vou usar um, eu posso ter o outro como secundário. Então, eu escolho o principal e o secundário. Isso eu fortaleço a prescrição, o controle. Então, para cada escala, eu vou ter um trabalho. Então, aqui mostra ou tem um parâmetro de incidência da carga. Se eu trabalhar a 100% do VO2 máximo, eu vou ter uma capacidade em torno de 10, 12 minutos, 8 minutos em termos de pico. 10 minutos, 12 minutos se for uma capacidade maior, mas trabalhar no VO2 eu tenho um limite. Se eu for dar um sprint, eu vou passar 120, eu vou alcançar 2 minutos, 1 minuto e meio, 2, eu vou ter uma capacidade. Então, resumindo, de cada potência tem uma capacidade e para cada capacidade tem uma potência. Eu quero correr para 1 hora, 2 maratona, eu já vou trabalhar numa faixa de intensidade menor. Então, para garantir o treinamento e o efeito, eu tenho que saber ou buscar garantir que ele fique na zona prevista. Aí, relembrando aqui, carga externa com as informações que a gente tem, agora a gente já sabe o que representa, do que se fala a carga externa e interna. Bom, aí, voltando aqui, vamos ver o que vai aparecer. Então, a gente viu o que é a carga de treinamento, o que é a carga de treino, um conceito básico do que é os componentes básicos da carga, que é volume, intensidade e densidade. Já me dá uma base muito boa, mas também eu tenho que entender que eu tenho que ver as condições, se o exercício é aquele próprio da modalidade, se as condições, enfim, cercando os componentes da carga. Com as características que eu preciso, eu vou garantir um treino mais específico, menos específico, enfim, mas é um ponto bem interessante. Como medir a intensidade? Eu vou usar o frequencímetro, usar a percepção, eu vou registrar a frequência cardíaca, os batimentos, né, a frequência cardíaca, eu vou registrar a velocidade que eu estou, tanto em pace ou através de fazendo relação de minutos por quilômetro ou velocidade em quilômetros por hora. Então, como medir, a gente vai usar as informações. Então, eu vou medir, vou comparar com uma tabela e vou usar uma referência baseado num método de prescrição que pode ser percentual simples da frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca de reserva. Eu posso usar, relacionar o pace de competição ao pace do teste. Enfim, então eu sempre vou medir, comparar e classificar. E a prescrição do controle, eu vou entregar a carga externa com as características para depois esse meu corredor ele registrar ou ele me mandar o que ele fez para eu comparar. Pessoal, então como conclusão, a prescrição e controle da carga de treinamento são fundamentais para garantir a segurança e eficiência do treinamento. Então, eu fiz questão de botar segurança antes da eficiência, mas a gente sabe que todo corredor ele quer chegar onde ele pode, e isso cabe ao professor, ao treinador, enfim, ao profissional de educação física, garantir esse caminho através de uma prescrição baseada nos fundamentos, tanto do treinamento esportivo quanto técnicas como a gente viu para prescrever a intensidade e dentro da corrida. Bom, pessoal, então a partir de agora, quem tiver, da minha parte, as considerações são essas. Então, seja qual for o acesso, porque muito dessas informações acaba dependendo do recurso. Se o meu corredor tem alguma informação, tem um recurso, tem um relógio, então antes de prescrever eu tenho que saber o que ele tem. Ele tem o GPS, então eu vou usar recursos ou técnicas que usem o GPS como ferramenta. Se ele não tem, eu vou usar os instrumentos, então eu tenho que pegar o que ele tem de recursos para eu poder usar. Mas de qualquer maneira eu tenho que entender que eu tenho que controlar a carga, entre outros componentes, a intensidade. Pessoal, da apresentação é essa. Eu fico aberto aqui para perguntas, para conversa, algum ponto que alguém queira conversar, mas eu agradeço e sei que hoje é um dia especial, mas
a gente precisa continuar ou apresentar algum momento conversar. Falar de educação física sempre é bom e eu fico à disposição a partir de agora para alguma questão, algum levantamento. Bom, o Uber está perguntando abaixo de 3 minutos que referência usa. Bom, quando dependendo do treinamento, dependendo do esforço, do tempo, há que se entender que a frequência cardíaca ela tem um tempo para alterar. Então, eu aumentei a intensidade, não é imediato que vai aumentar a frequência cardíaca. Então, abaixo de 3 minutos, eu usaria a percepção do esforço, ali enfim, a percepção que o atleta está tendo na hora que o corredor está fazendo o trabalho de corrida. Então a resposta é percepção subjetiva do esforço, ou se ele tiver controle ali for por exemplo 400 metros, alguma coisa, ele usa o tempo. Então pace, no caso, se ele tiver relógio, ou percepção subjetiva do esforço, não indicaria a frequência cardíaca. Então vamos transformar essa pergunta do Hubert, então o que eu não usaria? A frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela faz parte essa mudança da frequência cardíaca, ela faz parte do trabalho do organismo para sustentar aquele exercício. Então ele tem um estímulo e vai ter um tempo de reação. Esses 3 minutos acaba que pode ser que eu fique, se for uma repetição, abaixo de 3 minutos pode ser um treino de repetição, vale a pena usar ou pace combinado com percepção subjetiva do esforço. Pessoal, aproveitando também, enquanto alguém vai pensando, ou eu sei que tem um delay do tempo de apresentação, eu vou deixar aqui o site da assessoria. Dentro dos planos da programação de treinamento, há uma preocupação sempre de achar uma solução para aquele aluno, para aquele corredor, se for no caso nosso que a gente está falando da corrida hoje, para dentro da realidade dele, do objetivo e da meta dele, você trabalhe isso. A gente tem procurado atender a demanda pessoal. Então, quando você fala em trabalho individualizado, não é só prescrever a carga de treinamento assim, na questão fisiológica, individualizar a carga. A gente também procura individualizar o trabalho. Então a frequência cardíaca de reserva, ela é a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. Então essa margem a gente fala que é a frequência cardíaca de reserva, é o percentual. Então tem uma frequência cardíaca de 180 e eu tenho uma frequência cardíaca de 60, eu teria 120 de batimentos de frequência cardíaca de reserva. Aí quando eu for medir, for trabalhar em percentual, eu vou trabalhar em percentual da frequência cardíaca de reserva. É diferente do percentual simples da frequência cardíaca máxima. Eu trabalharia com um parâmetro que é mais individualizado, ou seja, cada pessoa vai ter a sua frequência cardíaca de repouso. E atende 2 aspectos, não só essa individualidade, lógico, mas também a situação, a condição atual. Lembra que eu falei que a carga tem que atender, além da exigência, demanda, a situação atual? Porque quanto mais treinado, ou melhor, um dos parâmetros de melhoria do condicionamento aeróbio é
a redução da frequência cardíaca. Então, durante a temporada, quando a gente está bem, a frequência cardíaca tende a cair. Então, eu tenho frequência de treinamento, vamos chamar em época de treinamento, e uma frequência fora de treinamento. Então, a frequência cardíaca de reserva respeita isso, considera isso, melhor dizendo, considera isso na equação. É uma forma muito interessante de se trabalhar, havendo o registro correto, a interpretação correta do aluno. Eu sei que também muitos, não, óbvio, vão assistir no decorrer, lembrando que esse webinário, essa conversa vai ficar no site no canal da Duathlon, e vai ficar no site nosso lá como acesso, a pessoa vai assistir. Quem está assistindo na reprise, por favor, mandem, tem os contatos, deixa a sua pergunta que a gente entra em contato. A ideia é a gente criar esse canal para integração para fortalecer o que é educação física. Então, já registrando então aqui do professor Hubert, domingo então, vamos dizer assim, na programação, que a gente pode chamar de programação da Duathlon, terças e quintas, o professor Denner está apresentando o Bike Indoor, um trabalho bem interessante realmente, mostrando que há solução. Eu sei que a gente está em época difícil, mas em preparação ele está fazendo um trabalho bem específico e de alto nível, no sentido que está mantendo o condicionamento de quem está trabalhando com ele, e tem as lives, enfim, tem uma integração que não é privada, é aberta, e faz parte da programação semanal da Duathlon. A cada 15 dias, enfim, a expectativa é a cada 15 dias, mas pode ter um ajuste um pouquinho mais, um pouquinho menos, em função de algum compromissos ou calendário, mas haverá webinários onde a gente vai tocar em assunto e pontos de qualificação ou de capacitação. E no domingo agora, então, já vai ter disponível uma apresentação, um conteúdo complementar, específico de treinamento do professor Hubert, que também fará parte de uma sequência de trabalho da Duathlon. A ideia é ter uma produção regular, onde a gente consiga fazer a ponte, a integração entre os profissionais e os atletas, os corredores do atletas, enfim, os esportistas que têm interesse em saber mais ou conversar mais sobre esporte. Pessoal, vamos a 1h02 de apresentação, está bem dentro do previsto, até um pouquinho menos, mas já vou adiantando então meus agradecimentos. Eu sei que a rotina nossa é bastante complexa, cada um tem as suas realidades, mas eu quero agradecer quem pôde assistir ao vivo e agradeço quem está assistindo agora, nesse momento, mais adiante, quando for a oportunidade da reprise. E a Duathlon Assessoria Esportiva, ela vem buscando essa, vamos dizer assim, como apresentação ou como, não vou chamar de pioneira, mas em fortalecer e tornar referência na qualificação do treinamento para Duathlon, na conversa sobre Duathlon, integração no que diz respeito a organização de provas. Então a gente vem de um campeonato que interrompeu por toda essa situação atual, mas o campeonato noroeste de Duathlon está aberto. Tivemos a primeira etapa que a gente está esperando, está gerando uma expectativa muito interessante. A gente está querendo fazer, então assim que der a gente divulga o calendário, retoma. A gente teve a primeira etapa em Santa Bárbara do Sul. Foi uma prova muito boa, assim, a gente vem até agora recebendo feedbacks bons dessa prova. Pessoalmente, a gente conversou que mesmo estando envolvido na realização, a gente teve um gosto muito bom dessa prova. A gente está na expectativa cada vez maior